Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Interação Gospel. E hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber meu amigo, meu ex-aluno, pastor Rominei Cruz. Seja muito bem-vindo, meu amado, a esse espaço. É um prazer, pastor Pedro, estar aqui. Essa ideia sensacional, inovadora, programa que traz interação e nos conecta no reino. Isso é muito importante. Nós temos procurado fazer exatamente isso, fazer essa interação. Ora, nós temos aqui um servo de Deus que tem edificado a obra através do louvor, através da adoração, ora, um pregador do Evangelho, né? Ora, um missionário. Então, nós procuramos fazer essa interação que possa atender desde o jovem, os casais. Tivemos aqui também falando sobre casais, matrimônio. Então, o programa Interação Gospel é aquele programa que procura preencher todas as lacunas e está sempre abençoando o reino de Deus. Esta noite não será diferente. Eu gostaria de começar perguntando quem é o pastor Rominei Cruz. Alguns estão te conhecendo agora, né, a oportunidade. Eu gostaria que você, sucintamente, falasse um pouquinho do seu histórico aí, que eu tenho certeza não começou aqui no nosso estado, não é isso? É uma honra, né, poder compartilhar a nossa história. O pastor Rominei Cruz é mineiro de Belo Horizonte e apaixonado com o litoral. E estamos aqui há 9 anos no Espírito Santo. Mas a nossa história ministerial começou lá na capital das Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas você é mineiro? Sou mineiro. Bom, então, mineiro, somos conterrâneos. Mineiro de raiz. E bem novo, na casa do Senhor, na Igreja Batista, pastor Pedro. Batista. Convenção Batista Nacional, Igreja Batista Nova Vida, lá em Belo Horizonte, onde eu nasci e ali cresci, me desenvolvi. E muito cedo me despertei para a obra do Senhor e sempre tive apoio dos pais, dos pastores. E para a honra e glória do nome de Jesus, posso dizer que eu sou evangélico de berço e, graças a Deus, a caminhada sempre firmada na presença do Senhor. Tive a oportunidade e o privilégio de me batizar com 11 anos de idade. 11 anos. Na inesquecível tarde do dia 24 de abril de 1987. Tá com a memória lá em boa. Belo Horizonte. Já vai tempo nessa caminhada. E estamos na presença do Senhor desde então. E rapidamente, ali despertando para a obra do Senhor, aos 18 para 19 anos, fui para o Seminário Teológico Batista, lá em Minas Gerais. SEBENGE, Seminário Batista de Minas Gerais, foi onde eu integrei nos estudos teológicos, ali já na caminhada como professor de adolescentes, professor de jovens, e se preparando. Paralelamente a isso, quando eu entrei para o seminário, já no segundo ano, meados do primeiro ano para o segundo de seminário, eu fui levado pelo Espírito Santo para uma obra dele a trabalhar executivamente no Ministério Musical, que estava começando lá em Belo Horizonte, já despontando com um mover muito intenso, que foi o Ministério de Louvor Diante do Trono. Opa. E ali eu entrei para trabalhar, para ser coordenador de produção voluntariamente, na gravação do CD Preciso de Ti. Lá legal. Em 2001, né, naquela noite inesquecível do dia 13 de julho de 2001, datas que nós não podemos esquecer. E a gente trabalhou ali na pré-produção, cuidando de montagem de palco, montagem de iluminação, fazendo aquela coordenação de uma forma sobrenatural, porque é aquele detalhe, né? Deus não chama capacitados, Ele capacita chamados. Isso é verdade. E eu caí naquela situação, meio sem saber o que eu estava fazendo, e muita confiança dos pastores na época, o pastor Márcio Valadão, querido, mora no meu coração eternamente, pastor Wellington Buchacra, e ali estava toda a turma, hoje pastor Ana Paula Valadão, na época não era pastor ainda, o pastor André, que na época ainda não era pastor, todo mundo muito novo, começando, e eu ali estava no meio batista de Belo Horizonte, o mover aconteceu, e de repente eu estava ali trabalhando. Se eu for contar os detalhes, a história vai se prolongar muito. Mas naquela noite eu vi algo que me estarreceu, e eu acho que estarreceu o Brasil e o mundo. 220 mil pessoas adorando ao Senhor naquele estádio. Coisa linda, né? Onde nós cobrimos aquele gramado com tapete de borracha. Foi glória. Trabalho que não acabava mais. Todo gramado? Todo gramado, pastor. Que isso? E o povo entrava, encheu o gramado, encheu as arquibancadas. E todo mundo ficou estarrecido. E ali eu comecei no ministério, do qual trabalhei 3 inesquecíveis anos. 13 anos, só lá na Lagoinha? 3 anos no ministério. Ok.
Aí, depois disso, o ministério teve um mover muito grande, eu acredito que muitos lembram disso. Eu e a minha, então, noiva, depois desse tempo, passou a ser esposa, né? Nos casamos em 2000, então estávamos recém-casados. E aí nós fomos transferidos para a cidade de São Paulo para trabalhar pelo Ministério Diante do Trono ali em São Paulo, onde trabalhamos 3 anos. E foi um tempo precioso, e ali nós fizemos projetos lindos como Brasil Diante do Trono em Brasília, Quero Me Apaixonar em São Paulo, Brasil Diante do Trono no Rio, sempre trabalhando nessa parte executiva. E como paixão ministerial queimando no coração. Ministerial, que eu digo, não é que é uma separação de executivo e ministerial. Tudo uma coisa só. Mas naquela vertente que nós estávamos, a gente não tinha tempo de estar se dedicando ao pastoreio, às ovelhas. A gente trabalhava muito com produções, né? E aquele fogo queimando, e como eu disse, eu já estava no seminário teológico e me transferi para lá, me formei lá em São Paulo em julho de 2003 pela Faculdade Teológica do Betel Brasileiro, lá em São Paulo. E aí Deus realmente nos inclinou para o lado do pastoreio. E aí, em 2003, nós deixamos as atividades lá do trabalho, do ministério, e voltamos para Belo Horizonte, em São Paulo, voltamos para Belo Horizonte, e ali em Belo Horizonte iniciamos uma igreja, né, e foi uma história linda, uma igreja onde nós ficamos nela por 7 anos, Deus abençoou e conduziu, Igreja Evangélica Deus Vivo, lá em Belo Horizonte. E aí eu comecei a me dedicar mais à parte ministerial, mas ainda continuei trabalhando um pouco paralelo com a parte editorial e fonográfica, mais no sentido de consultorias. Ok. E aí, nesse processo, a gente se dedicando à igreja, a minha esposa também, sempre comigo, companheira de todas as batalhas. E ali eu comecei a dar consultorias para alguns ministérios. Dei consultoria para o ministério do apóstolo Fernando Guilhem, quando estava logo começando o seu ministério, o Fernando recém-chegado do país dele, do Brasil, e como eu tinha muitos conhecimentos ali, aí fui dando consultoria, ajudando ele a montar a parte de escritório, administrativa e paralelamente pastoreando. Amém. Depois fui dar consultoria para o Marquinhos Gomes, e aí nós montamos a gravadora Sem Limites, um projeto maravilhoso, e aí no meio disso tudo aconteceu a gravação, esse eu não lembro a data, do DVD Ele Não Desiste de Você, lá no Via Show, no Rio de Janeiro, e ali também foi um tempo inesquecível. E depois disso, trabalhei com o David Quilo. Aí com o David eu já fui trabalhar dentro do escritório, porque eu estava em Belo Horizonte, então a gente trabalhava ali, era um projeto muito intenso, aquele vento da adoração radical, aquela coisa deliciosa, inesquecível, que até hoje queima o meu coração, somos muito amigos até hoje. E aí eu trabalhei um período com o David no escritório de Paixão, Fogo e Glória. E depois a gente trabalhou também na parte editorial, fundando uma editora lá em Belo Horizonte, chamada Editora Motivar, fazendo a parte executiva. Aí tudo isso já paralelo com o ministerial. E a Editora Motivar publicou muitos livros. Em 2010, o Espírito Santo me chamou intensamente para eu parar com as atividades executivas e dedicar 100% então ao ministerial. Aí eu já tinha formado a faculdade teológica, como falei, foi em 2013, já tinha terminado, mas estava meio que guardado tudo isso. E de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo falou comigo, com a minha esposa, que era para nós deixarmos tudo em Belo Horizonte e nos mudarmos para a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Confesso ao Senhor que foi o maior baque da minha vida. Eu falei, Deus, como agora? Porque as atividades elas vão se tornando muito intensas. Então, naquela época, estava com muita intensidade, muitas publicações, viajando muitos estados do Brasil. E eu achei que o meu ministério ia ali mesmo ser nessa vertente de livros, de música, de editora. Sim. E com a parte do pastoreio como um acessório. Mas o coração do homem faz planos. A resposta certa... Deus inverteu vem do Senhor. Né? Deus inverteu os povos. Interessante, pastor Pedro, que nesse episódio, nesse tempo, aconteceu algo muito curioso. Morreu um amigo meu, da minha idade, mais ou menos. Isso em 2010, ele tinha 32 para 33 anos, era a minha idade na época. E ele estava trabalhando num projeto que eu havia sido convidado para trabalhar, da Sociedade Bíblica do Brasil. E não fui trabalhar nesse projeto
porque a minha filha, que daqui a pouco vai aparecer ali ministrando louvor, Alice, que hoje está com 12 anos, estava com 40 dias de nascido. E eu ia precisar me ausentar muito de casa, eu ia precisar viajar muito e estar em casa quando desse no final de semana. Ok. Então ia ser aquele trabalho muito fora e vir em casa muito pouco. E eu disse, eu não posso deixar essa criança no primeiro ano de vida com a ausência do pai. Então eu passei esse projeto que eu estava louco para fazer. Projeto de inclusão à leitura bíblica no interior de Minas, por todo o interior de Minas Gerais. Totalmente respaldado, um projeto 100% da Sociedade Bíblica do Brasil. Maravilha. E eu estava louco para fazer aquilo. Mas eu passei para esse meu amigo, que na ocasião estava morando em São Paulo, se mudou para Belo Horizonte para encarar aquele projeto, me agradeceu. 1 ano e meio depois, ele viajando no interior, fazendo esse projeto, era pastor também, ele sofre um acidente e morre. E quando eu fui no enterro desse meu amigo, eu caí na lógica, eu falei, eu também vou morrer, porque era para eu ter morrido se eu tivesse nesse carro. Eu olhei para o céu naquele velório, estávamos eu e a Bebel Quila, esposa do David, não me esqueço desse dia, e falei assim, Deus, certamente vou morrer, óbvia conclusão, mas eu não quero fazer da minha vida o que eu quero que o Senhor faça dela aquilo que tu queres. Isso era setembro de 2010. Dezembro de 2010, Deus muda toda a minha história e fala, vai para o Espírito Santo. Eu obedeci. Larguei tudo. Todas as consultorias, todos os projetos, alguns amigos não entenderam, mas abençoaram homens de Deus, pessoas que caminharam conosco e disseram, cara, amém, segue o caminho. Mudei para Vila Velha e isso fazem 2011 nós mudamos para cá, 2020 fazem 9 anos e aqui eu mergulhei na obra ministerial. Amém. E vivi as melhores experiências da minha vida como homem de Deus, entendendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Todo o trabalho executivo é lindo, empolgante, maravilhoso, mas cuidar de vidas é o maior privilégio que a gente tem. De almas. Não tem outro. Eu ouvi uma frase um dia que eu disse, Deus, eu poderia ir para o céu agora que teria valido a pena. E uma vez, terminando de ministrar em um encontro com Deus, uma irmã me procurou e me disse assim, eu preciso te contar uma coisa. A sua vida me fez acreditar de novo que existem homens de Deus. E eu conto isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Eu disse, por que, irmã? Ela falou para mim, eu fui molestada desde os 5 anos de idade. E eu não acreditava em homens de Deus, porque isso aconteceu dentro da igreja. Mas quando eu te conheci, eu vi a forma que você tratava as suas filhas. Eu via respeito. E eu vi a forma que você tratava as minhas filhas. E eu sempre vi respeito. E eu passei a investigar a sua vida. E eu vi que na sua vida não tem mentira, tem verdade. Por isso eu quero te dizer que você me fez acreditar de novo. Eu me ajoelhei no meio do gramado daquele sítio e falei, Deus, se eu podia subir para o céu agora, teria valido a pena. E outras experiências assim. E nessa caminhada, a gente está aí há 9 anos, aqui no estado do Espírito Santo. Amém. Conheci pessoas maravilhosas, vivi momentos maravilhosos, tenho vivido. E agora nós estamos... Continuou a formação aqui, né? Continuei, exatamente. Fez terapia familiar. Não poderia deixar de falar coisa, né? da melhor faculdade teológica do Espírito Santo, que é o CETAPS. Um lugar que eu conheci e que eu fui tão bem recebido, amado, respeitado. E lá eu fiz psicanálise clínica, pós-graduação. Fiz PNL, neurociência, capelania. E fui também incentivado e conduzido por esse que me fala, pastor Pedro, a convalidar o meu bacharel em teologia. Verdade, tinha esquecido. Você lembra disso? Olha aí. O pastor Pedro ali foi conversando. Muita coisa, hein? Um dia conversando com o pastor Pedro falou, seu curso que você fez lá em São Paulo é reconhecido pelo MEC? Eu disse, pastor Pedro, quando eu formei, estava na portaria para sair o reconhecimento. O pastor Pedro me disse, coisa de pai, gente. Traz o seu diploma que eu quero ver. Quando eu trouxe o diploma, o pastor Pedro falou, não, você tem que convalidar. As cargas horárias aqui estão diferentes e eu te indico fazer pela UNIDA, Faculdade Teológica do Espírito Santo. E ali o pastor Pedro alinhou todas as minhas cargas horárias. E foi uma janela, né? Foi uma janela. Porque você vê que hoje não é possível mais. Estava fechando. Era aquele momento mesmo. Exatamente. Logo depois fechou a porta. O pastor Pedro me disse, se você não convalidar agora, depois você não consegue mais, o que é o fato hoje.
Então eu segui todas as orientações, estudei mais 1 ano e meio ali na Unida, e foi maravilhoso aquele curso, aquela convalidação, e peguei meu diploma universitário e superior em teologia. Graças a Deus. Mas me fale agora, meu querido, desse seu novo desafio. Eu tenho certeza que Deus preparou algo assim, um grande desafio para você, mas algo muito inspirador. Amém. E vai nesta linha, daquilo que é mais precioso, ganhar almas. Exatamente. Fale aí da igreja. Exatamente. Nós estamos agora como quem sonha, né? Como diz a palavra do Senhor, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. No final do ano de 2018, bem no finalzinho do ano de 2018, Deus nos deu um encargo no coração que seria iniciar um ministério, uma igreja local, e ali, debaixo de muita oração, busca, jejum, surgiu no nosso interior a Igreja Evangélica Comunidade 7. E esse nome, porque a direção que Deus nos deu foi de estabelecer o reino sobre todos os reinos sociais. Okay. E nós entendemos que existem reinos sociais. E a perfeição, ela é simbolizada na palavra de Deus pelo número 7. E existe uma divisão didática. Claro que se a gente for subdividir, nós vamos achar muitos reinos sociais. Mas, principalmente, existem 7 reinos sociais, que são política, família, economia, arte e cultura, educação, comunicação. Então, essas são áreas de influência social. Sim. E nasceu no nosso coração o desejo de fundamentar a pedra fundamental da Igreja Evangélica Comunidade 7 como influenciadora nos reinos sociais. Okay. E ali Deus nos deu um tempo de muita revelação. E está aqui comigo meu filho espiritual, Eduardo Boy, daqui a pouco vai estar ali ministrando louvor. Oh, glória. E no final de 2018 para 2019 eu fui fazer um jejum. E ele mora num prédio que tem um apartamento que estava vazio, um prédio familiar dele, do pai dele. E ali Deus nos deu uma direção para jejuar ali naquele apartamento. E fui muito recebido, bem recebido ali. E passamos ali 7 dias de jejum buscando, e Deus nos deu a direção. Então, em dezembro e janeiro de 2019, 19 de janeiro de 2019, foi fundada a Igreja Evangélica Comunidade 7, Amém. Que iniciou de uma forma muito atípica, porque não tínhamos um tempo para reunir, não tínhamos nada, e tínhamos uma visão, uma direção do Senhor. E o Senhor nos trouxe um pastor assim, amiguíssimo, o pastor José Luiz, lá de Jardim Camburi, Vitória, que nos cedeu o templo da igreja dele, com toda a estrutura. É mesmo? Que bênção. Para que nós começássemos a nossa igreja dentro da igreja dele. Eu tinha ouvido falar de uma história assim, dos idos dos 1930 e 40, porque a Igreja Batista da Lagoinha, onde eu fui membro, nasceu dentro da 6ª Igreja Batista de Belo Horizonte, do bairro Santa Efigênia. O falecido pastor João Leão emprestou a garagem para o pastor José Rego do Nascimento, pai, que tem o José Rego do Nascimento Júnior, conhecido como Zezinho, e outros pastores que estavam iniciando a Igreja Batista, a 6ª Igreja Batista de Belo Horizonte, que era um grupo que vinha de um avivamento espiritual, e ali dentro da Igreja Batista do Barro Preto, uma igreja tradicional, com todo o respeito que tinham, mas naquele avivamento houve ali uma separação, né, das igrejas renovadas, estava nascendo a Convenção Batista, e aí o pastor João Leão, lá da Santa Efigênia, levou a 6ª Igreja, os irmãos da 6ª Igreja, para a garagem da Igreja Batista Santa Efigênia, que é a 3ª Igreja Batista de Belo Horizonte. E que hoje é a Lagoinha, era a 6ª Igreja Batista. Eu sabia dessa história. E quando aconteceu isso conosco, coisas de formação denominacional do Seminário Batista, né? A minha mente se reportou, eu falei, não, mas eu já vi essa história. Já aconteceu. E nós nascemos ali dentro da NTC e ficamos lá por 10 meses. Bacana. Em Jardim Camburi, em Vitória, um tempo maravilhoso. Mas a Igreja Evangélica Comunidade 7, ela frutificou em Vila Velha. Os irmãos foram se convertendo, e para honra e glória do nome de Jesus, nesse um ano,
e 4 meses de igreja, dentro deles, quase 5 meses de pandemia. Verdade. Um bebê, mas para honra e glória do nome de Jesus, já batizamos 30 almas. Amém. E Olha. número não é objetivo, mas é referência do que Deus tem feito, né? E essas vidas todas e outras que foram chegando aqui de Vila Velha. Então, enquanto estávamos em Jardim Camburi, a gente tinha um ônibus especial que saía de Vila Velha todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã, que o culto lá era de manhã, porque o culto da NTC Sim. era à noite. Então, fazer de manhã. O ônibus saía aqui fazendo uma rota em Vila Velha, passava pelo centro de Vitória e chegava lá. E com 10 meses lá, o Espírito Santo nos deu a direção que era tempo de termos o nosso templo, só que a gente não tinha um clipse. E Deus nos deu a direção aqui para o bairro de Soteca, em Vila Velha, onde Deus nos proveu, alugamos uma loja e começamos ali com muita simplicidade e sem estrutura física, né, material, mas o Senhor acrescentou todas as coisas. Debaixo da cobertura do Altíssimo, Exatamente. né? A potente mão de Deus ajudando, sustentando, que é o Exatamente. principal. Deus está no negócio, frutifica. E todas as coisas contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje a gente está ali na Avenida Ministro Salgado Filho, 1129, quase em frente ao IFES de Vila Velha. Então é fácil. Opa! Tem ali a plaquinha azul Fácil com achar. um 7 um pouco exagerado. Legal. Uma bolona assim, um 7 lá. E estamos em cima da Academia Soteca e ali nós nos derramamos na presença de Deus. É segundo piso. Segundo piso. Ok. Em cima da Academia Box Soteco. Passou em cima dessa sua fala e aí vai ser interessante o que ele vai compartilhar conosco na mensagem, porque é em cima dos desafios da igreja durante esse tempo de pandemia. Todos nós, estamos enfrentando desafios, algo que nunca experimentamos antes, amados. E principalmente você que estava começando. Então, vivenciou na pele esses desafios, obstáculos que você precisou vencer. E este é o tema, aliás, da mensagem de hoje, aquilo que queremos compartilhar com você. O pastor Rominei esteve orando sobre isso, Deus já colocou algo em seu coração para compartilhar conosco neste tempo, que será especial para a sua vida. Se você está sozinho aí na sua casa, chame aí sua família, assente-se aí diante do computador, do televisor e participe conosco, porque com certeza você será abençoado juntamente com a sua casa agora. Amém. Compartilhe conosco então, pastor, você tem liberdade agora para falar um pouquinho na visão bíblica, mas também aquilo que você está vivendo no real, né? Amém. É aquilo que o pastor é um olho no manual, mas aqui na prática, no tempo presente, como que ele vai aplicar isso, né? Compartilhe conosco aí esse tempo. Amém. Quero te convidar a fazermos uma rápida oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que não seja o pastor Ronei, mas o Senhor a falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, desafios de um tempo nunca vivido antes. Mateus capítulo 22, versículo 14, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus diz assim, contando uma parábola. Então disse o rei aos servos, amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Qual o contexto dessa parábola? Jesus conta que tinha uma festa. E pessoas com vestes nupciais, ou seja, vestes de ir para casamento. Hoje, na nossa cultura ocidental, é o terno, é o fraque, é o vestido longo, uma roupa específica para casamento. E era um casamento tradicional da época. E dentro desse casamento tinha um cidadão que não estava vestido de acordo com aquela festa. Lembre-se, nós estamos falando de uma parábola, uma história que Jesus construiu para aplicar o ensinamento dentro da sua essência. Então nós estamos vendo um momento onde as pessoas deviam estar preparadas para aquilo, mas tinha alguém que não estava preparado. E aí Jesus fala aqui no versículo 13, contando a parábola. Então o Senhor mandou pegar aquele que não estava adequado e colocá-lo para fora. E
Jesus termina dizendo, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ora, parece que essa fala de Jesus é algo paradoxal, parece que é uma acepção de pessoas. Por que muitos chamados e poucos escolhidos? Será que os poucos têm uma preferência? Mas Jesus não é paradoxal. Jesus é preciso. Jesus ele desenvolve sintonia em tudo que ele fala. E o que isso tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo? Tem a ver com conexão. Guarde essa palavra no seu coração. Conexão. Tem uma frase do marketing hoje em dia que diz que conectados fazemos coisas incríveis, mas conectados com Deus tocamos o sobrenatural. Aquela pessoa que estava naquela festa sem as roupas tradicionais, ela estava desconectada com o momento. Ela estava desconectada com o tempo que estava vivendo. E os tempos que nós vivemos na nossa vida são tempos desafiadores. São tempos que nós precisamos transcender. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Então, virão tempos desafiadores. E pandemia, 2020, um tempo desafiador. Um tempo onde muitas pessoas caíram em angústia, caíram em depressão, entraram em crises existenciais. As igrejas, vamos tocar no nosso lado, as igrejas não podendo fazer culto. Um tempo muito difícil. E olhando para a nossa realidade, Comunidade 7, uma igreja que está se consolidando. Por quê? Uma coisa é uma igreja consolidada, de 5 anos, de 6 anos. Outra coisa é uma igreja de... Quando a pandemia chegou, nós tínhamos acabado de comemorar 1 ano. E desse 1 ano, 10 meses se reunindo num templo emprestado de outra igreja. Nós não tínhamos templo, não tínhamos identidade. Identidade congregacional, não identidade essencial. E o que faz com que nós possamos atravessar esse momento? Estar conectado com Deus. Amém. E eu tenho uma frase que eu repito ela muito. É orando que as coisas acontecem. É na presença do Senhor, é buscando essa conexão. Então, o caminho que Jesus percorre para dizer que desses muitos que são chamados e poucos são escolhidos, Jesus está vislumbrando uma coisa, pastor Pedro. Jesus está vislumbrando uma coisa, amigo que me ouve. Poucos são os que estão conectados. Muitos estão desconectados. E nós precisamos nos conectar com Deus. Eu quero te perguntar, com o que você tem se conectado? Essa crise que nós estamos vivendo puxa a nossa atenção para nos conectar com as más notícias, para nos conectar com medo, para nos conectar com a opressão, para nos conectar com a previsão da tragédia. Olha, querido, todas essas coisas são infinitamente pequenas e insignificantes diante do poder do Deus que está conosco. Amém. Então, ao invés de dizer para Deus o tamanho do seu problema, ainda que ele seja pandemia, você precisa dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. E nesse contexto todo, Jesus apresenta essa realidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos dentro da palavra de Deus que ela nos chama a atenção para nos conectar com o Senhor. E no Salmo 23, nós vemos o salmista Davi dizer algo extraordinário. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas, refrigera minha alma. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, quando Davi diz isso, a impressão que a gente tem é que ele está falando isso sentado no trono, no palácio. Confortável. O Senhor é meu pastor, eu sei, Ele me garante. Como estrutura. Mas não, nós sabemos que Davi escreveu isso quando ele estava no campo pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé, enfrentando ursos e leões, sem um lugar para reclinar a sua cabeça. O que é isso? Conexão. E quando Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi está falando a partir de uma referência muito objetiva que ele tinha. E eu quero concluir essa palavra aqui com essa referência. Você precisa estar conectado com Deus e ouvir a voz dele. Isso vai fazer de você um escolhido. Amém. Não é que Deus tenha preferência por você, ou por A, ou por B, ou por C. É que quando você se apresenta com fé, você se conecta com Deus. Isso te faz escolhido.
como não é professor que dá bomba em aluno, nem pai e mãe que disciplina filho. É aluno que toma bomba. Está aqui um professor que sabe muito bem. Verdade. Quantas disciplinas o senhor dá aula? O senhor dá bomba em alguém? Não. Mas se o cara não faz o trabalho, não estuda, não faz a prova, não se conecta com o conteúdo, ele se reprova. Quando o pai chama a atenção do filho, põe de castigo, tira o celular. Eu tenho orientado os pais da comunidade 7. Tira o celular desse menino, deixa ele valorizar. Não é o pai que foi mal, é o filho que perdeu. E quando nós não nos conectamos com Deus, nós nos fazemos só chamados. Mas quando nós nos conectamos, nós nos posicionamos como escolhidos. E quando Davi está dizendo isso, unges a minha cabeça com óleo. Dentro do pastoreio das ovelhas, existia uma coisa muito interessante. As ovelhas lá nos desertos, onde Davi as conduzia e outros pastores hebreus antigos, as ovelhas suavam muito e debaixo daquela pelagem ficava umidade. E essa umidade, com o mau cheiro somado do suor debaixo do pelo da ovelha, atraía moscas. E as moscas começavam a voar próximo aos ouvidos das ovelhas. E qual que é o barulho de mosca? E o que a ovelha precisa? Ouvir a voz do pastor. Ou seja, as moscas interrompiam a conexão da ovelha com a voz do pastor. E se o pastor falava, vai para a direita, ela ia para a esquerda, ela podia cair no precipício. Ok. O que significa o principal nome de Satanás? Baal-zebub. Baal-zebub é traduzido do original hebraico, o pai das moscas. Sim. Se Baal-zebub é o pai das moscas, as moscas são filhos de Baal-zebub, simbolicamente falando. Então, com a conotação espiritual, a ovelha com moscas voando sobre os seus ouvidos, ela não está ouvindo a voz do pastor. E quando você, ovelha, eu, ovelha de Jesus, o bom pastor, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O que interrompe a nossa conexão com a voz do pastor Jesus são os demônios, que vêm fazer barulho nas nossas orelhas. A pandemia, seu negócio vai quebrar, sua igreja vai parar, sua vida vai desestruturar. As vozes. Mas o que o bom pastor diz? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não Amém. temas, estou contigo todos os dias. Essa é a voz do pastor. Então, quando os pastores lá do campo das ovelhas derramavam o óleo da oliveira, o azeite virgem sobre a cabeça da ovelha, aquele óleo escorria, esse óleo se tornava um repelente natural, porque mosquito, mosca, odeia o cheiro de azeite. Daí vem o símbolo da unção. Quando a unção é derramada sobre a sua vida, quando nós ungimos segundo a palavra de Deus, é para que a voz dos demônios sejam afastadas dos nossos ouvidos. Amém. Você pode estar passando pela crise que for. Se você ouvir a voz de Jesus, o deserto se torna em manancial. A pandemia se torna uma grande pauta de aprendizado e crescimento. Então eu quero concluir aqui dizendo isso. Unges a minha cabeça com óleo, me reconecta com o céu. Aleluia. E essa unção faz de você não só chamado, mas escolhido, que vai ouvir a voz do pastor e vai transcender esta pandemia que nós estamos vivendo. Então, pastor Pedro, concluindo que nós precisamos, para nos fazer escolhidos de Deus, é nos conectar com o céu. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar nesta hora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí. O pastor Romney vai orar por nós, vai decretar uma palavra profética sobre a tua vida nesse tempo de pandemia, a unção do Eterno. Amém? Feche os teus olhos aí. Vamos nos conectar então ao trono da graça. Pai Celestial, Tu és digno de toda adoração. Oh, Senhor. O recantori alabaço de cantarabaxeri balabaceri balabaço de cantalamas. O Senhor está aqui conosco. Oh, a tua vida transcende todo deserto, todo medo, toda falência. Nós estamos sim, Deus, passando por dias difíceis. Nós estamos sim passando por dias onde o mundo não sabe muito bem as coisas, as informações são trucadas, o medo sobe a cabeça, a opressão, o terrorismo no psicológico, social, o medo, a falta de saber o que pode acontecer amanhã, gera, ó Deus, uma crise generalizada.
Essa é a realidade do nosso mundo. Mas não importa a realidade, importa o poder do Senhor, que nos leva a transcender tudo isso. Amém. E na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora por todos os que estão vendo esse programa, Ouça. que eles recebam a unção que silencia nesta a hora voz cada dos lar. demônios e nos conecta com a voz do pastor. Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a vida por cada uma das suas ovelhas e que nos faz viver o impossível. Eu declaro sobre cada um que ouçam a voz de Jesus, que nos tira o medo e nos faz avançar e sermos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Prazer, Ronei. pastor Foi Pedro. uma bênção. Amém. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite e ter participado conosco do Interação nesse tempo. E, meu amado, não saia daí, porque agora a adoração vai encher o teu lar, vai encher a tua casa e vai complementar esta palavra. Com certeza, a mensagem do Senhor já preparou o teu coração, já preparou o terreno para aquilo que o louvor e a adoração vão complementar nesta hora. Deus o abençoe, meu amado, e fique conosco na adoração agora, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Amém.